Meus amados irmãos, queridos amigos que nos acompanham aqui por esse canal, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e também da do seu Filho amado Jesus Cristo, seja com todos vocês. Nesse primeiro trimestre de 2026, iniciamos o estudo sobre a Santíssima Trindade. Existe um Deus, mas que subsiste em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estudamos 3 lições sobre o Deus Pai, 3 lições sobre o Deus Filho, e hoje nós vamos iniciar a primeira lição de 3 relacionado ao Deus Espírito Santo. Então, o texto bíblico é uma passagem que está no Evangelho de João, capítulo 14, verso 25 ao 31. No verso 25, tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14,16, Jesus disse que o Espírito Santo, o outro Consolador, ele estaria com os discípulos para sempre, porque ele iria ao Pai e viria o outro Consolador. Então, nessa aula, nós vamos introduzir a personalidade do Espírito Santo. Ele é uma pessoa, não é uma força ativa, não é uma manifestação divina, mas sim uma pessoa ou igual com o Pai, com o Filho, uma pessoa coeterna, da qual nós chamamos Trindade, que é um Deus mais subsistente em 3 pessoas distintas. Nós temos a revelação do próprio Cristo dizendo que é aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, para esse não há perdão. Então, pecando contra o Pai e contra o Filho, ainda há esperança, mas pecando contra o Espírito Santo, não há como alcançar a salvação. Por quê? Porque o Espírito Santo é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Logo, ele é o agente da regeneração, da transformação. É o que leva o homem até Cristo, e Cristo leva até o Pai. Então, o Pai, ele planejou a salvação e enviou o Filho, da qual executou a salvação. E Jesus e o Pai enviam o Espírito Santo. É aquele que opera a salvação no coração dos homens. E não só opera, mas ele habita naqueles que aceitam a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, a pessoa do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele tem características marcantes que manifestam que a sua personalidade, manifestam que os seus atributos como uma pessoa. Vários textos da palavra de Deus dizem que o Espírito Santo, ele tem mente, tem consciência, tem racionalidade. O Espírito Santo, ele tem ciúmes, ele pode entristecer-se. O Espírito Santo, ele fala, ele revela, ele opera milagres, ele chama as pessoas ao arrependimento e também para uma missão específica relacionada
com a obra de Deus. E nós também temos Jesus dizendo que ele guiaria os discípulos em toda a verdade. E Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Logo, nós temos atributos, funções próprias de uma pessoa. Porém, ele não é uma energia ou uma influência, como surge, alguns movimentos tentando corromper a verdade bíblica. Mas a palavra de Deus, ela nos revela que o Espírito Santo, ele é da mesma essência do Pai, do Filho e tendo a mesma essência do Pai e do Filho, a pessoa do Espírito Santo, compartilhando que da mesma substância. E o Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve com os seus discípulos, ele disse, que rogaria o Pai e que o Pai daria o que? O outro, no caso, o Alon, Consolador Paracletos, o Alon Paracletos, o outro que é da mesma essência, que tem a mesma natureza. E quando Jesus fala, do outro Paracleto, nós vamos ver alguns significados dentro dos escritos joaninos, Então nós temos não só aquele que consola, mas aquele que aconselha, aquele que ajuda, aquele que avisa, aquele que defende, aquele que ensina e faz lembrar todas as coisas. Então o Espírito Santo, ele é distinto do Pai, do Filho distinto do Pai e do Filho, e cada um tem a sua atribuição dentro da Trindade. Nós vamos ver que no início ali do terceiro século, quarto século, vai surgir algumas heresias, e até mesmo um pensamento divergente dentro de algumas comunidades cristãs. Havia aquelas que falavam que o Espírito Santo, ele era apenas enviado do Pai, e uma outra dizendo que o Espírito Santo era enviado do Pai e do Filho. Dentro desse debate que surge dentro da igreja, podemos dizer, no concílio que surge ali no ano 381, nós vamos ver que ficou estabelecido, que no credo da igreja, baseado na doutrina bíblica, que o Espírito Santo, ele é enviado do Pai e enviado do Filho para estar conosco para sempre, operando em nossas vidas, nos guiando em toda a verdade. Com isso, combatendo alguns movimentos heréticos que havia naquele tempo, porque havia os modalistas. O que eles acreditavam? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são apenas modalidades de um único Deus que se manifesta com nomes diferentes. Mas nós já tratamos disso, compreendemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas, mas que há uma unidade na manifestação da divindade divina, que nós chamamos de Trindade. Então, combate os modalistas e também, nós temos a questão dos arianos, porque os arianos não só atacavam a pessoa de Jesus, dizendo que Jesus não era totalmente Deus, mas atacava também a pessoa do Espírito Santo, assim como os pneumáticos, dizendo que o Espírito Santo era um ser criado. Mas nós vamos ver característica do Espírito Santo que mostram que a sua divindade, a sua natureza, seus atributos, assim como o Pai, porque o Espírito Santo, ele é
onipotente, tem todo o poder. Romanos 15, 19 vai nos revelar que o Espírito Santo, ele operava o quê? Muitos milagres. Ele é onisciente. Nós temos o caso de Ananias e Safira, que tentaram mentir o quê? Ali aos apóstolos, mas Pedro vai ter a revelação dada pelo Espírito Santo, e nós vamos ver que Pedro vai expressar dessa maneira: não mentiste aos homens, mas mentiste o que? A Deus, ao Espírito Santo. E também nós temos, no caso lá do Salmo 139, né, onde o salmista vai dizer: aonde eu fugirei o que da tua presença, onde nós vamos ter a onipresença do Espírito Santo. Ele está em todos os lugares. E também vamos encontrar em Gênesis 1 e 2 ali, no princípio ele já estava com Deus. E o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 9, no versículo 14, vai nos revelar que ele é o Espírito eterno. Logo nós temos o quê? Atributos incomunicáveis que pertencem somente a Deus, que é manifestado que no Espírito Santo. E a Bíblia, ela traz o que? Uma série de simbologia, né, para expressar os atributos do que? A ação, aquilo que o Espírito Santo faz, né? Nós temos a questão do fogo. O fogo, ele purifica. O fogo, ele também representa juízo. O fogo, ele traz o que? Iluminação, ele traz claridade. Temos a água é aquela que lava, é aquela que purifica. Tem a questão do vento, que é a manifestação invisível, o que? Do Espírito Santo. Temos o que? O óleo, que simbolizava o que? A consagração dos sacerdotes, e hoje simboliza a consagração do cristão. Temos a questão do selo, né? O selo, o Espírito Santo é o selo, aquilo que dá o que? Legitimidade, aquilo que dá autenticidade de que nós somos filhos de Deus e que nós pertencemos a Ele. E o selo que nos dá segurança, porque é a certeza de quando Jesus voltar para resgatar a sua igreja, para buscar os seus, nós seremos o que? Arrebatados. E aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão em um corpo glorioso pela ação sobrenatural do Espírito Santo na vida dessas pessoas. E temos a obra do Espírito Santo. Nós vamos ver que a manifestação, a encarnação do Verbo, do Logos, ela se deu o que? Pela manifestação, a atuação do Pai e do Espírito Santo. Nós vamos ver que Lucas, lá, capítulo 1, verso 35, diz: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo se cobrirá. Então aqui nós temos o quê? A manifestação da Trindade. Então Jesus, né, ele esvazia, né, de si mesmo e ele se faz gente. Isso é uma atuação, um trabalhar, um agir do Espírito Santo e do Pai ali aonde o Verbo se faz carne. Embora Jesus tivesse poder, mas ele não usa os seus atributos para que se encarnasse, fizesse gente. E sobre a ressurreição, né? João 5,21 diz que o Pai que tem poder o que? De dar a vida. E da mesma forma, João está dizendo que Jesus tem o poder de dar vida, porque o próprio Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. E nós vamos ver que ali na morte de Cristo, nós vamos ver quem vai trazer o que? A ressurreição do corpo é o Espírito Santo. Está lá em Romanos 8,11, né? E o Espírito Santo, daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, ele habita em vós. E ele também, assim como trouxe o quê? O corpo mortal de Cristo, também vivificará o corpo dos homens na vinda do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. É claro que nós estamos
parafraseando que o texto lá de Romanos 8:11. Então o Espírito Santo, ele opera a ressurreição dos salvos na vinda bendita do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E ele promove o que é a santificação. Então nós temos a santificação instantânea e a santificação progressiva. Então quando a pessoa aceita Cristo, nós vamos verificar que essa pessoa, ela se torna santa, porque o sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado, ele se torna um santo. Mas aí tem a santificação progressiva. Isso depende o quê? Do querer do homem, porque se o homem dá lugar ao Espírito Santo que habita nele, o Espírito Santo vai operar o quê? A santificação, levando a pessoa a vencer a influência e a força do pecado, vivendo uma vida que agrada a Deus. Então, há uma cooperação do homem com o agir do Espírito Santo para que ele viva uma vida separada do pecado. Logo, nós entendemos que o Espírito Santo, ele é Deus, ele é divino, ele tem a mesma essência que o Pai e o Filho. Logo, ele tem o que? A sua obra, a sua atuação, a sua missão. E compreendendo isso, todos nós devemos vivermos guiado pelo Espírito Santo, adorando que ao Deus eterno, que planejou que a nossa salvação e adorando que o Filho eterno, que cumpriu ali a obra da redenção, trazendo que um novo e vivo caminho para que nós nos achegamos diante de Deus e possamos sermos alcançados por todo tipo de bênção sobre as nossas vidas. Então, até uma próxima oportunidade, até um próximo momento, Deus assim permitindo, fique na paz.